Aqui você encontra as principais ideias do livro Faça o Trabalho que Precisa Ser Feito, de Harvard Business Review. Deixe seu like e se inscreva no canal. Então vamos lá. Esse é o primeiro princípio destacado pelo autor. Ao longo deste resumo, abordaremos as principais diretrizes propostas por Arens. A escrita, na verdade, não começa quando nos sentamos para redigir frases em sequência em uma página ou tela. O processo tem início bem antes, quando fazemos anotações sobre livros, artigos, podcasts ou experiências interessantes, e ao registrar conversas ou reflexões que surgem no dia a dia. Essas anotações surgem como um subproduto de nossas leituras. Mesmo que seu objetivo não seja desenvolver uma teoria abrangente, será necessário encontrar uma maneira de organizar suas ideias e assimilar o conteúdo que consome. Se deseja aprender e fixar alguma informação, você precisa escrevê-la. Se almeja entender uma ideia, é essencial traduzi-la com suas próprias palavras. Afinal, se você vai escrever de qualquer jeito, por que não aproveitar essa oportunidade para criar um acervo que poderá ser útil em futuras publicações? Segundo o autor, escrever não significa apenas expressar opiniões já formadas, é um processo de desenvolvimento de conceitos que merecem ser compartilhados. Escrever é a atividade essencial. O segundo princípio de Arens aprofunda o primeiro, e deve-se encarar a escrita como se fosse a única coisa que realmente importa. No meio acadêmico, por exemplo, quase todas as pesquisas visam a publicação. Em outras palavras, não há valor em conhecimento guardado, e uma ideia mantida em segredo perde sua relevância. O propósito da pesquisa científica é justamente a geração de saberes públicos, acessíveis para serem analisados e testados. Para que isso ocorra, é fundamental que esteja tudo devidamente escrito. Essa visão amplia o conceito de publicação, que não se restringe apenas à publicação acadêmica ou blogs. Tudo o que compartilhamos, seja uma anotação com um amigo, uma lição de casa enviada ao professor, um e-mail para colegas ou uma apresentação para clientes, pode ser considerado publicação. Ninguém começa do zero. Um dos mitos mais prejudiciais sobre criatividade é a ideia de que ela surge do nada. A imagem da página em branco ou da tela vazia nos leva a acreditar que o começar do zero é a essência do processo criativo. Essa ideia equivocada é reforçada pelo ensino tradicional da escrita, que nos orienta ao escolher um tema como primeiro passo. Só depois disso realizaríamos pesquisas, discutiríamos o tema e, finalmente, chegaríamos a uma conclusão. Mas, como se pode decidir sobre um tema relevante sem antes ler e se informar a respeito? Para o autor, é essencial mergulhar na pesquisa ou antes mesmo de formular uma boa pergunta. Além disso, a escolha de um tópico geralmente é consequência de um interesse prévio. Todo esforço intelectual tem origem nas nossas preferências e interesses. Estruture seu fluxo de trabalho. Embora a escrita não siga um processo estritamente linear, isso não significa que deve ser feita de maneira desorganizada. É necessário um fluxo de trabalho, um processo que permita coletar, organizar e compartilhar ideias de forma consistente. Infelizmente, a escrita muitas vezes é ensinada como uma série de dicas e truques. Professores sugerem brainstorming, criação de esboços, uso de exemplos práticos, entre outras táticas. Embora essas técnicas possam ser úteis individualmente, sem uma visão integrada, elas acabam gerando mais trabalho do que resultados. Arens afirma que, sem um fluxo de trabalho claro, todas essas técnicas acabam por desmoronar. A padronização estimula a criatividade. Muitos fazem anotações de maneira aleatória. Quando encontram uma frase interessante, sublinham. Outros preferem escrever comentários nas margens de livros ou artigos. Às vezes, ideias são rabiscadas no caderno mais próximo. Essas práticas deixam nossas anotações dispersas, tornando difícil organizá-las quando precisamos. Arens sugere que, ao invés de criar diferentes maneiras de fazer anotações, devemos adotar um formato padronizado. Essa padronização permite que uma massa crítica de informações se acumule em um único lugar, otimizando o processo criativo. A importância do feedback. O fluxo de trabalho pode se tornar um ciclo virtuoso, no qual a satisfação de compreender um texto nos motiva a seguir em frente. O feedback, seja de colegas, professores, redes sociais ou da releitura de nosso próprio trabalho, é essencial nesse processo.
As anotações são uma forma constante de feedback, sempre acessíveis quando precisamos. Elas nos ajudam a melhorar nossas habilidades de pensamento e comunicação ao longo do tempo. Trabalhe em projetos simultâneos. Manter vários projetos ativos permite explorar o potencial máximo do seu sistema de pensamento. Quando lemos um livro, raramente ele trata exclusivamente do tema que estamos pesquisando, mas novas ideias sempre surgem. Investir tempo em registrar informações úteis, mesmo que ainda não saibamos como usá-las, aumenta a chance de que elas sejam valiosas no futuro. Não organize suas notas por tópicos. Um erro comum ao organizar notas é classificá-las em tópicos e subtópicos cada vez mais específicos. Isso cria um sistema difícil de navegar e limita as conexões entre ideias. Em vez de organizar por origem da fonte, Arens recomenda arquivar as anotações com base no contexto de sua futura utilização. Trabalhe em áreas que você acha interessantes. Estudantes muitas vezes fracassam não por falta de habilidade, mas por perderem a conexão com o que estão estudando. Quando não vemos sentido no que aprendemos, o aprendizado se torna difícil. Por isso, é importante focar em áreas que realmente nos interessam. Isso não significa ser permissivo, mas sim garantir que seu trabalho tenha significado e sucesso. Armazene ideias contraditórias. Ao seguir as dicas de Arens, inevitavelmente acumularemos ideias contraditórias. Essas contradições são valiosas, pois levantam questionamentos e abrem novas possibilidades. O autor destaca que uma das experiências mais estimulantes é ter uma ideia que muda completamente nossa perspectiva. Considerações finais. A aprendizagem, de acordo com o autor, não deve ser vista como um simples acúmulo de informações. Ela deve transformar nossa forma de pensar. A escrita, nesse sentido, é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal. Espero que tenha gostado do conteúdo. Um abraço e até mais.